Meus amigos, um ex-ministro da Dilma Rousseff, a estocadora de vento, acaba de dizer algo extremamente grave contra o nosso sistema eleitoral. Algo tão grave que, se nada for feito, se ele não for preso, se não abrir um inquérito contra ele, coisa do tipo, vai ficar mais do que exposto que não só a nossa justiça é falha, como também seletiva. Porque veja só, o presidente Jair Bolsonaro foi tornado inelegível por esse TSE por ter feito uma reunião que, diga-se de passagem, era de competência dele, com embaixadores, né? E ter exposto ali os seus pontos de vista acerca de alguns aspectos do nosso sistema eleitoral, especificamente falando das caixas mágicas, né? Ter dado a sua opinião a respeito da segurança, digamos assim, daqueles equipamentos, né? Dizendo que eles não eram totalmente seguros, não eram intransponíveis, né? Pois bem, por conta dessa reunião, dos seus posicionamentos, da sua opinião acerca de alguns aspectos do nosso sistema eleitoral, ele foi condenado e ficou inelegível até 2030. Por enquanto, né? Porque tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda. Pois bem, um ex-ministro da Dilma Rousseff acabou de dizer que houve aquela palavrinha que começa com F e termina com E. Frau, né? E termina com E. A gente não pode nem falar aqui, né? Porque senão já viu. Veja só. Grave, no Palácio do Planalto, ex-ministro de Dilma fala em fraude eleitoral na eleição de Bolsonaro. Né? Então veja só, ele não falou isso num lugar qualquer, não foi por uma roda de amigos, não foi no canal do YouTube dele, não. Ele falou isso no Palácio do Planalto. Então olha só. Saiu no Metrópolis aqui, né? No Palácio do Planalto, o presidente da SBPC fala em fraude eleitoral na eleição de Bolsonaro. Abre aspas. Levou ao poder quem jamais ganharia eleições livres e limpas, afirmou Renato Janine Ribeiro, da Sociedade Brasileira para o Congresso da Ciência. Vamos acompanhar. E também lembro que agora que acabou a assim chamada República de Curitiba, golpista, sua vitória marcará a volta de Curitiba à República, aos valores republicanos. Com o senhor sendo acolhido por aqueles que defenderam, no âmbito do direito, naquele Estado, a democracia contra a fraude eleitoral que levou ao poder quem jamais ganharia eleições livres e limpas. A fraude eleitoral, ele falou com todas as letras, a fraude eleitoral que levou ao poder quem nunca chegaria em eleições limpas. Então ali ele fez várias acusações e olha, foi claro, não tem margem para interpretação, não tem como dizer que é fake news, não sei o quê. Não, primeiro, ele tá no Palácio do Planalto, não tá em um lugar qualquer, sede do governo federal, né? E ele falou que sim, foi fraudado, que Bolsonaro não chegaria ao poder em 2018 se houvesse eleições limpas. Então ele disse, não houve eleições limpas, que houve fraude eleitoral. Bom, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse trecho que eu vou ler para vocês, e a fonte é o TSE, tá? Para quem quiser acessar aí, ó, tse.jus, é só colocar no Google, olha só. Presidente do TSE confirma a eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República. Data 11/8/2022, às 15h33, né? E a fonte tá no site do TSE, tá aqui, ó, para vocês verem, tá? Então, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, declarou que às 19h18 deste domingo, dia 28, o candidato Jair Bolsonaro, da coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos, do PSL-PRTB, foi matematicamente eleito presidente da República e o novo presidente tomará posse para o cargo no dia 1º de janeiro para cumprir mandato de 2019 a 2022. A pergunta que não quer calar. Senhora Rosa Weber, ministra Rosa Weber, e também para o atual presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Esse cidadão aqui, Janine, né? Renato Janine Ribeiro, será preso nas próximas horas? Haverá um inquérito contra ele? Ele será processado? Ficará inelegível? O que vai acontecer com ele? Porque Jair Bolsonaro fez uma reunião com embaixadores e deu a sua opinião sobre as caixas mágicas. Disse que elas não eram totalmente seguras, nem falou em fraude eleitoral, não fez essa afirmação. Agora nós temos aqui alguém falando na sede do governo federal que houve fraude em 2018 e que Bolsonaro não foi eleito em eleições limpas. Que em eleições limpas ele jamais seria eleito. Então, como é que vai ficar agora? Pau que dá em Chico, dá em Francisco também?
E aí, como é que fica essa situação, né? Não estamos falando aqui de uma pessoa qualquer, né? Vamos só ver qual que vai ser a reação agora do TSE, da Justiça Brasileira, se vai ficar exposto aí, se realmente a justiça é seletiva ou não, né? É o que o Brasil quer saber. De qualquer maneira, eu propor um desafio aqui ao senhor Renato Jaime Ribeiro. Mostre os vídeos do aeroporto onde o Lula desembarca, né? Mostre o Lula andando nas ruas, peça para ele sair às ruas e andar. Se tiver, sei lá, 10% do público que o presidente Bolsonaro tem, por onde quer que ele passe, eu paro de criticar o governo até o fim do mandato, né? Será que vai durar os 4 anos? Não sei, mas se durar os 4 anos, eu fico aí os 4 anos sem criticar o governo Lula. Tá lançado o desafio, né? Peça para ele sair às ruas, peça para ele mostrar os vídeos dele desembarcando em aeroporto aí, né? Vamos ver como é que vai ser a recepção dele. Se tiver 10% do que tem nas recepções do presidente Bolsonaro Brasil afora, eu paro de criticar o governo até o fim do mandato, tá? Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. E ainda tem que ouvir esse sujeito dizer que se não fosse ele, se tivesse eleições limpas, ele não seria eleito. Meu amigo, se toca, você tá bebendo água do Lula? Não é possível para falar uma besteira dessa, né? Ou não, vai dizer que não é besteira. Você corrobora, você petista, corrobora com esse discursinho aí? Você tá dizendo que houve fraude em 2018 também, é isso? Mas ele não foi o único que falou besteira nos últimos dias não, hein? Porque olha só, ex-ministro de Dilma diz que ONGs são estado paralelo governando a Amazônia, né? Então temos até um vídeo dele dando essa declaração aqui, olha só. O mais importante, o mais forte, o mais dominador, que é o estado paralelo das ONGs. Governando a Amazônia de fato. E governando com o auxílio do Estado formal brasileiro, com o auxílio do Ministério Público Federal, com o auxílio da Polícia Federal, com o auxílio do IBAMA, da FUNAI, desse ministério que criaram agora, das populações ou dos povos indígenas, esse consórcio de agências do Estado brasileiro a serviço desses interesses. E por que não é fácil de enfrentar? Porque eles nem precisam instalar, porque eles governam de dentro. Tá certo? De dentro. Esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação, isso é criação de uma agência americana, assumida pelo Estado brasileiro. Você achar que 14% do território nacional está imobilizado em áreas indígenas, as áreas mais produtivas, mais ricas em minérios do país, que isso é por acaso? Não. Isso é planejado, profundamente planejado. Então, houve uma transição no Brasil quando as agências, na verdade, foram ocupadas. Um dos fundadores do ISA presidiu a FUNAI, e na presidência da FUNAI ele esvaziou a FUNAI e transferiu para a FUNAI, da FUNAI para as ONGs, as atribuições do Estado. Olha aí, né? Declarações fortes, né? Claro que a gente já imaginava algo nesse sentido, não é segredo para ninguém realmente que o problema lá na Amazônia é muito grande, né? E que, claro, o interesse que, digamos, figuras obscuras têm por lá, né, são realmente as nossas riquezas naturais, sobretudo minérios e tudo mais, né? Então por isso que tem tantas ONGs na Amazônia e não tem ONGs no Nordeste, porque tem mais pessoas no Nordeste, né? A ONU divulgou hoje, inclusive, dados que tem 21 milhões de pessoas passando fome no Brasil, que isso aumentou de 2019 para cá, né? Claro, teve a pandemia, né? Teve a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e tudo mais, a situação foi até minimizada no governo Bolsonaro, mas agora voltou a crescer, lamentavelmente, né? Então você não vê a mesma quantidade de ONGs, ou pelo menos próximo disso, no Nordeste. Tem ONGs lá na Amazônia, né? Estão preocupadas com, sei lá, o papagaio de bico amarelo? Não, estão preocupadas com outras coisas lá, como o ex-ministro Aldo Rebelo expôs aqui, né? E é realmente algo muito grave. ONGs estão formando um estado paralelo, e segundo ele, com a anuência do Estado, não é? E claro, isso acontece tudo por interesse, não foi por acaso. 14% do território nacional, maior do que talvez a maioria dos países do mundo, né? É um território demarcado por terra indígena aqui no Brasil. Quantos índios tem no Brasil? Tem cerca de 1 milhão, né? Para que tanto território? E por que querem aumentar, inclusive, essa questão, né, de território indígena? Por que querem aumentar ainda mais?
Essa é a questão, né? Mas eu espero que investiguem a fundo esse caso e que chamem mais ex-integrantes do governo Dilma, porque eles estão abrindo a boca aí como se não houvesse amanhã, né? Continue falando, pessoal. Continue falando aí, para o bem do nosso Brasil, né? Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.